Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a segunda série. Hoje nós vamos tratar sobre a Guerra Fria e o mundo multipolar, as consequências e a influência na geopolítica na atualidade. Antes da gente começar as aulas, eu gostaria de passar dois recados para vocês. Primeiro, que para registrar a sua presença no Classroom é necessário acessar a atividade obrigatória e também responder as duas questões que estão no formulário. Clica em enviar e a sua presença será registrada. Aqueles alunos que buscam atividades impressas na escola, que você devolva a atividade para a escola para que o teu professor possa corrigir e atribuir a nota para as suas atividades. Feito o recado, vamos então à nossa aula propriamente dita. Muito bem, considerando então o período de Guerra Fria, que daqui a pouco já detalharei para vocês melhor, nós precisaremos durante essa aula compreender como que ocorreram as relações entre os países após esse processo da Guerra Fria e entender como se dão essas relações atualmente. Nós também já tínhamos conversado nas aulas anteriores sobre as relações econômicas, dando o enfoque para as atividades agropecuárias e os produtos que provêm dessas atividades que são comercializados entre os países. Ou seja, já percebemos que existe relação entre os diferentes países. E aqui nós vamos detalhar isso de uma outra forma. Muito bem, primeiro em relação à Guerra Fria. O que se caracterizou nesse momento? Bom, a Guerra Fria foi o período em que aconteceu disputas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, que teve como o maior país compreendido dentro dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia. Esse período ficou ali delimitado entre 1945 e 1991, quando havia então um certo confronto entre as ideias e o processo dos Estados Unidos que defendia o capitalismo e a União Soviética que à época defendia então o socialismo. E esses conflitos eram no sentido ideológico, né? Para criar coisas, para estudar, ser sempre aquele que tinha os melhores resultados em primeira mão. Então esse período ficou bastante tenso e foi chamado de Guerra Fria justamente por ser indireto, porém entre duas grandes potências. Os Estados Unidos, que já havia demonstrado a sua força bélica com as bombas nucleares no final da Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética, que a Rússia detém, então, também essa tecnologia de bombas nucleares. Então, por isso, ficou uma grande tensão entre esses dois países, ou entre esses dois grupos diferentes, que formou, então, uma certa bipolaridade, né? Onde haviam dois polos conflitando entre si. Bom, agora, diante dessa consideração da Guerra Fria e esse período, nós tivemos, após esse momento, a possibilidade de perceber que os países eles têm características que são semelhantes entre eles. Acabam formando, então, grupos. É muito difícil classificar o país ser considerado desenvolvido, subdesenvolvido, emergente. É muito difícil você classificar dessa forma, porque nem todos apresentam o mesmo nível de desenvolvimento econômico ou social. Porém, após esse período da Guerra Fria, é importante a gente perceber que os países continuaram estabelecendo essas relações entre eles, só que de uma forma agora um pouco diferente, porque é possível delimitar os diferentes grupos. Uma das formas de classificar os países do mundo foi também considerá-los em três grupos, né? E esses três grupos ficaram conhecidos como primeiro, segundo e terceiro mundo. Quem seriam esses três mundos a essa época da Guerra Fria? O primeiro mundo era incluído, então, os países desenvolvidos economicamente. Então, os países capitalistas desenvolvidos faziam parte do primeiro mundo.
O segundo mundo era englobado, então, pelos países socialistas. À época, a União Soviética, aqui na América a gente tem o exemplo de Cuba, que eram considerados, então, países de segundo mundo. E os países de terceiro mundo eram os países capitalistas, porém não desenvolvidos. E observem que entre eles está o Brasil. O Brasil e diversos outros países, por exemplo, do continente africano. Quer dizer, essa classificação ela se torna difícil justamente porque coloca no mesmo grupo países com características muito diferentes, que é o que a gente percebe aqui, né? Quando eu faço essa pergunta para vocês. Essa classificação é adequada? Visto que o Brasil e a Angola, por exemplo, que são países com características bem diferentes do ponto de vista econômico e social, serem colocados no mesmo grupo, os dois serem considerados países de terceiro mundo. Então, essa classificação ela foi caindo em desuso. Passamos, então, a observar aqui uma outra forma de classificar os países. Seriam, então, os países com grande nível de desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, nós teremos, então, dois grupos. Os países do norte, com exceção aqui da Austrália e Nova Zelândia, que estão no hemisfério sul, e os países do sul, né, que seriam os menos desenvolvidos tecnologicamente falando. Também existe uma maneira de classificar os países muito próxima, anterior, que é classificar eles em centrais ou periféricos. Quem seriam os países centrais? Se a gente for observar aqui no mapa, ó, quem está no centro são justamente os países com maior desenvolvimento tecnológico e também econômico, né? Então, eles estão no centro dessa representação, com exceção da Austrália, que está um pouco mais distante a observar da forma como está sendo representado o mundo aqui nesse mapa. E os periféricos seriam justamente os países com menos desenvolvimento econômico ou com menor nível de desenvolvimento econômico, tá? Então, esses seriam os considerados centrais e periféricos. Percebemos três classificações, considerando tecnologia, economia, né, o ponto de vista social. Três grandes grupos. Então, nesse primeiro exercício, eu gostaria que vocês pensassem e apontassem a alternativa que contém grupos, segundo essas classificações que nós vimos, em que o Brasil está inserido. Então, nós temos na letra A, segundo mundo e norte, na letra B, periférico e primeiro mundo, na letra C, terceiro mundo e sul, e na letra D, central e segundo mundo. Pense um pouquinho e marque a alternativa correta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar a alternativa correta para esse exercício? Vejam bem, a pergunta ou a questão é a seguinte: você deve apontar a alternativa que contém apenas grupos em que o Brasil está inserido, segundo as classificações que vimos. Então percebam, embora em desuso a classificação do primeiro, segundo e terceiro mundo, ainda existem pessoas que fazem referência a ela. Então é importante a gente saber que nessa classificação o Brasil está colocado numa posição de país de terceiro mundo. Ele está no mesmo grupo de países com menores índices de desenvolvimento. Então é considerado de terceiro mundo. A segunda classificação que nós vimos era a que fazia uma divisão do planeta em norte e sul, sendo que os países que pertenciam ao norte seriam os mais desenvolvidos tecnologicamente e os países do sul seriam os menos desenvolvidos. E no hemisfério sul, o Brasil também estava presente. Lembrando que maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Com exceção da Austrália e Nova Zelândia, todos os demais estavam então no hemisfério norte, os que são considerados desenvolvidos. E a terceira classificação, que é entre centrais e periféricos, o Brasil vai aparecer como um país periférico, certo? Aquele que tem um menor nível de desenvolvimento econômico e de tecnologia também. Sendo assim, a alternativa correta do exercício é a letra C, que o Brasil é considerado um país de terceiro mundo e pertencente ao sul. Não necessariamente por estar no hemisfério sul, mas por ser aqueles que estão no sul, segundo essa classificação, com menor desenvolvimento econômico. Bom, uma outra situação que é importante a gente refletir aqui também é que nós vínhamos falando nas últimas aulas de que o Brasil possui, estabeleceu relações comerciais com diferentes países do planeta. E a gente sabe que essas relações são muito importantes para o país, porque é daí que nós vamos obter lucro suficiente e dinheiro, né? Pensando de uma maneira mais prática, para poder investir na população. Então é muito importante que o país esteja realmente incluído nesse processo capitalista, porque o que nós vimos com o final desse período da Guerra Fria é que o capitalismo se prevaleceu. Então, a maior parte dos países assumiram essa condição capitalista em que as relações comerciais, o consumo, o lucro está muito embutido nessas relações. Lembrando que essa relação entre países, ela sempre existiu. A diferença é que, nesse momento, nós temos uma relação muito mais capitalista, né, melhor dizendo, do que qualquer outra situação. Mas os países sempre se relacionaram e permanecem se relacionando, né, trocando não apenas mercadorias, como também muita informação. As pessoas, elas podem estar em qualquer país que desejarem estar, desde que, claro, peçam a devida autorização, mas elas podem estar em qualquer lugar. O que isso pressupõe? Então, traz para a gente aqui um conceito diferente, ou um conceito que você já deve ter ouvido falar e que está muito relacionado com isso, que é o conceito de globalização. Perceba o seguinte que eu escrevi para vocês. Sobre globalização, não há uma definição única, aceita por todos. O que a gente percebe é que alguns termos nesse conceito, eles normalmente aparecem, que é mercadorias, capitais, serviços, informações, pessoas. Ou seja, os países estabelecem relações entre si e essa relação faz com que a gente tenha uma certa impressão de que, se eu estiver no Brasil, eu tenho os mesmos costumes, melhor dizendo, que se eu estivesse num outro país. Por quê? Porque a gente consome os produtos da mesma marca, os produtos que têm uma característica muito parecida em diferentes países. Ou seja, a globalização é um processo
em que, por conta também do comércio, obviamente, nós estamos sempre muito próximos em relação aos demais países. Agora, será que realmente todos os países conseguem estar inseridos nesse processo de globalização? Será que todos conseguem consumir da maneira como gostariam de consumir? Então, são indagações e questionamentos importantes de serem feitos. Mas a globalização vai ser este fenômeno ou este processo em que nós estaremos continuamente interligados, conectados, do ponto de vista da informação, do ponto de vista do comércio e também do trânsito de pessoas, né? Atualmente, o trânsito de pessoas está um pouco difícil, né? Por toda essa questão da pandemia e do vírus. Porém, num momento normal, as pessoas viajam de um país para o outro, conectam-se, conversam, né, estão próximas, seja fisicamente ou o que nós temos, né, mais absorvido agora virtualmente. Bom, então, pensando essa questão da globalização, temos uma segunda questão para vocês. Marque a alternativa que corresponde a uma característica positiva desse processo de globalização. Então, a gente tem a letra A com o controle de preços das mercadorias, a letra B com a melhoria de qualidade e variedade dos produtos, a letra C, todos os habitantes do planeta podem comprar e consumir, e a letra D, tecnologia ser muito parecida em todos os países. Pare um pouquinho, pense as alternativas e veja aquela que apresenta apenas características positivas desse processo da globalização. E marque a alternativa correta.
E aí, pessoal, pensaram essa questão? Ela trata sobre a globalização, que foi o último item que trabalhamos aqui durante a aula. Observe, marque a alternativa que corresponde a uma característica positiva da globalização. A letra A está escrito controle de preços e mercadorias. Vocês acham que controlar preços é uma característica boa? É algo positivo? Não, né? Então, a letra A já está descartada. Letra B, melhora da qualidade e variedade dos produtos. Bom, se formos pensar que agora as empresas, as indústrias, elas podem estar instaladas em qualquer país do mundo, vai gerar uma certa competição, uma certa concorrência para que produzam um produto melhor, de melhor qualidade e que, claro, seja acessível, que as pessoas possam consumir. Portanto, a letra B já é a resposta do exercício, ou seja, há uma melhora da qualidade, porque todos vão querer vender e acaba fazendo com que a variedade de produtos também seja uma característica. Quer dizer, quando você vai comprar um determinado produto, dificilmente você vai ter apenas uma marca para escolher. Você vai ter a opção de escolha e nessa opção você escolhe o produto que melhor lhe convém. Então é uma característica positiva da globalização, sempre considerando que a pessoa realmente vai conseguir consumir, porque passa a ser algo ruim quando o país ou a pessoa não pode fazer o consumo. Durante essa aula, então, nós conversamos sobre o quanto que os países eles estão interligados. Há uma relação entre esses países, né? Porque, do ponto de vista comercial, o que acontece lá do outro lado do planeta pode trazer uma crise financeira ou um problema financeiro para o Brasil. Então, os países estão interligados. A outra coisa que a gente coloca aqui é que eles acabam sendo interdependentes. Só que ser interdependente depende também do ponto de vista. Porque há uma relação de dependência. E essa relação ela até acontece dos dois lados, tanto do país mais rico como do país mais pobre. A questão é justamente a gente perceber se essa relação ela realmente vai ser benéfica e justa para os dois países. E o que ocorre em um país, com certeza, pode afetar diversos outros, né? Isso a gente percebe também com esse próprio processo da pandemia e do vírus. Por quê? É algo que iniciou bem distante de nós aqui no Brasil e que em pouquíssimo tempo chegou e realmente fez grandes problemas ou trouxe grandes problemas não apenas para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Ou seja, é uma das provas de que os países estão interligados e dependem um dos outros. Então há uma grande conexão entre as pessoas, né? E nesse caso do vírus, a gente percebe que é uma conexão física, porque se fosse apenas uma conexão virtual, não teria disseminado o vírus da forma como disseminou. Então, por isso é importante a gente considerar que a globalização pode ser algo muito positivo, como pode também trazer consequências negativas. Agora, estar conectado, conhecer coisas novas, ter acesso a produtos diferentes, isso é algo que a gente pode destacar como sendo muito positivo dessa relação entre os países. É isso, minha gente. Eu agradeço a participação e a companhia de vocês. Até a próxima aula.